tema da nossa palestra é computação, assim, de uma forma geral. Eu vou tentar responder as perguntas que foram passadas para a gente ao ter sido feito o convite para a gente falar aqui. Então, primeiro, um pouco sobre quem sou eu. A Maia, muito obrigado, já fez uma excelente introdução ali. Mas, atualmente, então, eu sou desenvolvedor líder para novos produtos dessa empresa da Alemanha, chamada Exit Games, e fundador da Sertão Games. Eu fui professor do Instituto Federal do Piauí, na área de computação, até o ano passado, e também fui professor do mestrado na UFP até 2016. E trabalhei com o Ney aqui na Infoway entre 2005 e 2011, de diversas formas, ajudando lá na empresa e aprendendo um bocado também. Então, foi ótimo poder ter assistido a palestra do Ney aqui um pouco antes também. Mas eu quero falar de uma forma um pouco diferente aqui para vocês. Eu acho muito legal o formato do evento, porque vocês podem não só ver sobre as profissões, mas ver sobre pessoas diferentes. Então, eu queria falar um pouco como foi que eu cheguei aqui, o que foi que eu passei e o que é que foi importante para mim nesse momento. Então, eu queria começar com isso. Talvez alguns de vocês reconheçam essa figura. Eu estou falando aqui da minha infância. Então, quando eu ganhava um presente, um brinquedo, eu sempre brincava ali 2 ou 3 dias, mas o que era mais interessante para mim era poder desmontar aquele brinquedo e pegar esses motorizinhos elétricos e fazer qualquer coisa diferente com eles depois. Então, construir elevador, teleférico, guindaste dentro do quarto, usar luzes para fazer semáforo, era isso que eu gostava de fazer quando criança. Mas o que me fez escolher a área de computação foi o fato de que eu tenho um tio que era da área de eletrônica, e o primeiro computador que eu usei na vida foi essa antiguidade aqui chamada CP500. Só que o que eu usava com ele parecia mais com isso aqui. Porque estava sempre aberto, a gente estava sempre mexendo, sempre mudando alguma coisa no funcionamento dele. E isso despertou em mim o interesse de trabalhar com eletrônica, com computação. Eu acho isso importante de citar, porque muitas vezes, na idade de vocês, eu tentei voltar, ao fazer essa apresentação, a como eu era quando eu tinha ali entre 14 e 17 anos. E por que eu decidi, da forma que eu decidi naquela época, escolher o meu caminho. E eu lembro muito da importância dos exemplos. E esse tio foi um exemplo muito importante para mim. E eu até hoje gosto muito de estar com ele, fazer coisas com ele, mas ele foi fundamental e foi com base nisso que eu tomei a decisão de fazer computação. Uma outra resposta importante para vocês é: que coisas foram determinantes na minha carreira? Ao fazer graduação e ao fazer mestrado, uma coisa que mudou a minha vida foi aprender a programar. Quando você aprende a programar, você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, você começa a perceber que, aquela coisa ali que alguém fez ali, não, eu posso fazer aquilo também, eu consigo ir lá e fazer, ou eu consigo talvez fazer melhor. Então você começa é como aprender a ler e escrever. Se você não sabe ler e escrever, você não tem muita noção da quantidade de conhecimento que existe, da quantidade de coisas que você pode criar se você aprender a escrever. É como aprender a tocar um instrumento ou a compor. Enquanto você não aprende a tocar um instrumento, você não sabe o tanto de prazer que aquilo pode dar e o tanto que você pode entreter outras pessoas ao aprender a tocar um instrumento. Programar é a mesma coisa. Você só descobre o poder que aquilo lhe dá quando você aprende a programar. E isso foi um divisor de águas na minha carreira, foi poder ter aprendido a programar na época da graduação. O outro passo muito importante para mim, como citou a professora de 2 palestras atrás, eu também tive a oportunidade de morar no exterior e ter estudado no MIT foi uma oportunidade única para mim, e ter participado e desenvolvido esse tipo de tecnologia que mistura software, programação, com hardware, com pequenas coisas feitas à mão. Então, ao trabalhar, é uma coisa muito interessante, muito moderna, porque a gente sai muito desse rótulo da profissão.
Talvez essa coisa da profissão é uma coisa do século XX, que veio herdada talvez lá da Idade Média, do ofício. Hoje esse tipo de fronteira está deixando de existir muito. Então, eu sou um cara que sou formado em computação, mas a pesquisa que a gente fazia lá era pesquisa na área de oftalmologia. Então, a gente estudava oftalmologia, aprende completamente como funciona a visão humana e desenvolveu esses dispositivos que, acoplados a um smartphone, permitem você fazer um exame de vista sobre miopia, astigmatismo, catarata, hipermetropia, a própria pessoa fazendo, olhando padrões no telefone. Então, a gente mexia com hardware, com equipamento, desenvolvia o software para isso, mas o objetivo que a gente estava ali era tentar fazer um sistema interessante para as pessoas poderem avaliar a própria visão. Então, o objeto da gente era a visão humana. Então, essa experiência também me mudou muito, porque eu saí muito daquela coisa de simplesmente só criar programas, criar software, e pude enxergar toda uma vasta gama de opções diferentes na área, que dependiam de tecnologia. E quando a gente for falar um pouco mais sobre o que é computação e os cursos, daqui a pouquinho, eu vou voltar para esse tema. E o que é que eu estou fazendo agora? Então, junto com o Ney e alguns colegas, em 2011, a gente fundou a Sertão Games, que é talvez é o primeiro estúdio de desenvolvimento de jogos do Piauí. Depois da gente, surgiram várias iniciativas novas, legais, interessantes, mas nós começamos isso há uns 6, 7 anos atrás. E a gente teve bastante sucesso com isso, não só despertando para as pessoas daqui que existe essa oportunidade da gente criar conteúdo aqui baseado em coisas que a gente conhece e que o restante do Brasil e do mundo vai se interessar por consumir. Essa é uma tecla que eu gosto de bater muito com vocês. Quando a gente vai escolher o que fazer, eu sempre procuro perceber assim, o que é que a gente pode fazer que a gente está criando alguma coisa. Que você não está simplesmente pegando alguma coisa que foi criado por outra pessoa e você está revendendo. Às vezes você está revendendo conhecimento, você é treinado numa determinada profissão que você leu num livro o que fazer, depois você vai lá, senta e fica repetidas vezes reaplicando aquele conhecimento. Ou às vezes você compra uma máquina cara de fazer exames e você senta lá e fica repetindo como aquele exame é feito, mas na verdade o grande valor naquilo está na máquina de tecnologia que foi criada por alguém. Então eu valorizo muito essa questão de você poder criar alguma coisa. Então eu observo muito nas pessoas o interesse delas em querer criar, produzir e não consumir. Então quando você observa uma pessoa que resolve fazer vídeos no YouTube, o que ela está fazendo ali? Ela está criando conteúdo, está criando os vídeos. Quando você observa uma pessoa que compõe músicas, ou uma pessoa que escreve textos, ou uma pessoa que cria jogos, ela está produzindo alguma coisa. E a boa notícia é que a gente pode ser muito bem remunerado por isso. Atualmente, eu lidero uma equipe de desenvolvedores aqui em Teresina. A gente trabalha para essa empresa da Alemanha, criando tecnologia para jogos online. Então, jogos de empresas como Ubisoft, Electronic Arts, Warner, Disney, até a NASA e alguns outros clientes. Eu não posso falar o nome dos jogos, a gente assina coisas impedindo a gente de fazer isso, mas a gente desenvolve tecnologia aqui em Teresina, com o nosso grupo, que é utilizada em jogos que vocês jogam no celular, no computador e no videogame. Então, essa é o que eu faço hoje. Então, como a Maia falou, eu estou me mudando para Hamburgo, mas é uma coisa temporária, eu vou passar um tempo lá trabalhando de lá, mas o time que produz aqui do Piauí, de ex-alunos nossos, que desenvolve tecnologia aqui para essa empresa, vai continuar trabalhando daqui, a gente vai ficar vindo sempre também. Então, o que é que eu fiz e o que é que está envolvido em chegar até esse ponto aqui? Então, primeiro, o que é computação? Eu vou fazer
uma descrição abstrata e depois eu entro mais em detalhes. O que é que a gente faz? Mas, de um modo geral, você fazer computação é você ter superpoderes. Como foi frisado aqui em algumas das palestras, avanços científicos são importantes. Então, eu não posso deixar de citar que, em todos os avanços científicos recentes, em todas as áreas do conhecimento, você depende de computação para fazer aqueles avanços. Você tem alguém criando software que faz análise molecular, você tem alguém criando software de visualização, você tem alguém que está criando tecnologia que permite aquele avanço científico ocorrer, na área de medicamentos, de medicina, de direito, de pesquisas sociais, etc. Então, se você tem interesse de ter uma contribuição positiva em avanços científicos, estudando e escolhendo computação como uma das suas possíveis áreas de atuação, é uma forma disso acontecer. Ao fazer computação, você também começa a entender o mundo de uma forma diferente, você começa a entender melhor as coisas. Ao fazer computação, a gente tem um treinamento em lógica que permite a gente observar para como as pessoas se comportam, como a sociedade se comporta, como as empresas funcionam, como a natureza funciona, e a gente entender aquilo como pequenas partes que se colaboram e funcionam muito bem, de uma forma que ajuda muito a gente a não só entender, mas a gerenciar aquilo. Então, mesmo que você não vá trabalhar diretamente, por exemplo, com programação, fazer computação lhe dá uma vantagem competitiva enorme na área, por exemplo, de gestão, de empreendedorismo, porque lhe dá essa compreensão diferente do mundo. Uma outra coisa interessante é que você, na prática, vai escolher onde é que você vai trabalhar. Você quer trabalhar com pesquisa, quer ser professor, isso é uma opção, mas você quer empreender, é uma opção. Você quer encontrar um emprego, é uma opção sua. Você quer fazer um concurso que vai pagar super bem, tem montes de concurso na área de computação. Você quer ir embora do país para trabalhar fora, está sobrando vaga na área de computação no mundo todo. Você quer ir para o Canadá, para Nova Zelândia, para a Alemanha, para os Estados Unidos, é super fácil emigrar para trabalhar, seja temporariamente, seja para morar, se você escolher a área. E no final das contas é aquela coisa, você programa para você não ser programado. Então, o pessoal gosta de dizer que muita gente hoje não assiste TV, mas passa o dia no Facebook. Facebook é a mesma coisa de TV. Você pensa que você está escolhendo o que você está vendo ali, mas na verdade é o Facebook, tem algoritmos que alguém programou, que decidem que conteúdo e que tipo de postagens dos seus amigos você vai ver. Então, ele é mais ou menos a mesma coisa que a TV. Então, eu escolho estar do lado em que eu crio esses algoritmos e não simplesmente consumir esses conteúdos sem uma compreensão melhor de como isso está sendo feito. Então, o que a gente de fato faz na área de computação? Coisas como o Ney citou. Você, para criar inteligência artificial, são pessoas da área de computação que estão fazendo isso. Criar aplicativos, criar jogos, projetar computadores, trabalhar na área de robótica, trabalhar com drones ou trabalhar com TI. Eu escolhi essas 7 áreas aqui de atuação do profissional na área de computação porque isso vai nos ajudar a entender, então, como é que são os diferentes cursos de computação que existem. Então, quando você vai escolher um curso para fazer no Enem ou numa faculdade particular, você tem esses nomes diferentes aí. Você tem ciência da computação, você tem engenharia de computação, você tem sistemas de informação, você tem cursos de análise e desenvolvimento de sistemas. Qual é a diferença entre eles? Antes de falar das diferenças, eu queria falar das semelhanças. Se você escolher fazer o curso A, não quer dizer que você não possa atuar na área do curso B. Não tem esse problema. Você aprendeu a fazer uma coisa, você vai lá e faz. A nossa área é extremamente aberta. Então, se você hoje quiser ir bater na porta do Ney, pedir um estágio, olha, eu gosto de programar, eu já aprendi desde os 15 anos, e eu quero ver como é que funciona aqui na empresa, a empresa do Ney está de braços abertos para fazer isso. Você quer ir lá conhecer como a gente faz as coisas, você trabalha bem com programação de jogos em rede, vai lá conversar com a gente tem todo o prazer de receber e até dar oportunidade para isso, porque nossa área não tem essa reserva de mercado, não é regulamentado e a gente acha isso ótimo. Eu não tenho medo de concorrer em relação a isso, então
não se preocupem tanto com isso. Mas, dito isso, a gente pode dar uma ideia mais ou menos assim. O curso de Ciência da Computação, de bacharelado em Ciência da Computação, ele é um curso com um forte embasamento teórico e que fica ali no meio termo entre você fazer muito programação de software e compreender bem como o hardware funciona. Então, de uma forma geral, você está extremamente bem capacitado para trabalhar nessas áreas aqui. Mas não quer dizer que você precise fazer esse curso para, por exemplo, trabalhar nas outras. O que seria o curso, então, de engenharia de computação? O curso de engenharia de computação, você também aprende a programar, mas você está mais focado em criar sistemas de hardware, sistemas com os equipamentos. Então, projeto de computadores, talvez trabalhar na área de TI da empresa, de cuidar dos computadores e dos equipamentos que tem na empresa, projetar o sistema de rede que tem lá. Muito na área de robótica e drones, mas não é exatamente, você não vai estar estudando nesse curso todas as coisas, por exemplo, que são utilizadas para fazer coisas como jogos, inteligência artificial, etc. Então, não impede, você pode fazer um bom curso de engenharia de computação e trabalhar em todas essas áreas. Você vai ter toda a fundamentação para fazer isso. Mas você não vai estar tão aprofundado quanto, por exemplo, em algum outro curso. O curso de sistemas de informação seria mais ou menos o contrário, então, aí, da engenharia de computação. Ele é basicamente só software e mais prática também aqui nessa outra área. Então, se você quer mesmo só fazer aplicativos, jogos, quer mexer um pouco com programação de drones e etc., talvez o curso de sistemas de informação seja o ideal para você. Nada impede de lá no meio do curso, essa coisa de tomar decisões é sempre muito perigoso, né? Então, nada impede lá no meio do curso de você perceber que, caramba, eu queria ter feito as coisas de engenharia. E o que é que você vai fazer? Você vai desistir, mudar do curso? Se você quiser, pode, mas nada impede você terminar esse curso e fazer um mestrado na outra área, ou estudar sozinho. Como eu disse, as áreas são muito abertas a isso. E, por último, o curso de análise de sistemas, você vai mais ainda para a prática e essa coisa toda de software. Eu queria fechar aqui com umas curiosidades que são, primeiro, você não precisa ser nerd para lidar com computação, tá bom? Segundo, a gente fala muito aqui de máquina e tal, mas a gente trabalha com pessoas, tá? E gente de verdade, que se diverte, namora, tem tempo para sair, para viajar. Eu adoro viajar e tudo, então é muito importante, porque essa coisa de você achar que eu vou fazer computação porque eu vou ficar trabalhando aqui no meu canto, não, você vai trabalhar muito com pessoas e conversar muito, e estar sempre envolvido, porque são times que constroem as coisas, não pessoas sozinhas. Outra coisa que num curso da área de computação, você não vai aprender a usar tecnologia, você vai aprender a criar com tecnologia. A tecnologia não é o fim, ela é só um meio para você resolver problemas do mundo. E uma dica, assim, seria, aprenda a programar, mesmo que você não vá fazer um curso na área de computação. É uma excelente forma de você compreender melhor como as coisas funcionam e estar preparado para o que existe de mais moderno hoje, aprendendo a programar. Então, para fechar, o meu recado é, a gente faz isso não pensando só na gente, mas pensando no futuro. Os vídeos que o Ney colocou mostram, aquele médico estava falando essa coisa de se a inteligência artificial está preparada para substituir médicos. Ele argumenta corretamente que não, que existem muitas áreas da atuação da medicina que ainda precisam do médico, então o mais importante é o médico com o auxílio de tecnologia, e esse é o tom verdadeiro interessante da coisa. Mas uma análise recente que falou, por exemplo, que no Brasil 50% das profissões que a gente tem aqui podem ser substituídas por máquinas ou software. Eu não sei se a gente quer isso, eu não sei se a gente quer substituir as pessoas por máquinas, e não estou dizendo que isso vá acontecer. Eu estou dizendo que elas poderiam ser substituídas por máquinas. Eu sei que eu gosto de estar do lado em uma das profissões que não pode ser substituído por máquina, que é criação,
programação de software. Isso máquina não faz ainda e não há perspectiva de que consiga fazer. Então, essa é a minha filha Luna, que fez 1 ano de idade semana passada. Quando eu escolho o que eu faço, eu escolho por ela, porque é pensando no futuro dela que eu decido isso. E se eu tivesse de dar uma dica para ela de uma área para escolher, sem medo nenhum eu diria, faça computação hoje. Muito obrigado.